Seria Shanks o atual homem mais forte do mundo? A gente sabe que ele é um Yonkou há um pouco mais de tempo do que o Barba Negra, mas ainda assim é um dos Yonkou mais novos da era passada e que ele possui um dos hakis do rei mais avassalador já mostrados na obra, tendo provavelmente uma das maiores ambições que um personagem pode ter. Mas qual é o passado desse personagem e por que ele tem tanta ambição? Vamos discutir tudo sobre o que a gente tem do Shanks e o que a gente pode especular do Shanks para entender não só o seu verdadeiro nome, mas também a sua verdadeira força. O que faz dele ser um personagem tão respeitado não só pelos próprios piratas, mas também pelos Gorosei e a marinha e tudo mais. Sengoku fez até uma carta branca pro cara simplesmente chegar e falar: a guerra acabou aqui. E o Sengoku virou e falou: tá bom, acabou. O homem mandou, não tem mais guerra. Então isso dá uma moral muito grande para ele. E por que exatamente ele possui essa moral? Claro, a gente sabe que o alvo dos Gorosei hoje é o Luffy, e ele de certa forma vai tentar proteger o Luffy a todo custo. Claro, quando o Shanks foi falar sobre aquele certo pirata, não poderia ser do Luffy, até porque não faria tanto sentido assim o Shanks vilão, né, como tantas pessoas querem, mas não só por isso, como ainda não era conhecido pelos Gorosei que o Luffy possuía essa fruta, então era algo, ou pelo menos que ele iria conseguir despertar ela, então era algo muito calmo ainda para ele realmente ir lá avisar sobre esse grande pirata. E agora tudo que a gente pode esperar é que o Shanks faça seu movimento e apareça na frente do Luffy dizendo: eu vim recuperar o meu chapéu, né? Claro, não para brigar, mas seria bem justo a gente ter uma cena dessa, ou ele falando assim: Luffy, você pode carregar esse chapéu, a partir de agora você vai descobrir o verdadeiro mistério que esse mundo esconde e vai se tornar o rei dos piratas. Seria simbólico, seria lindo. Eu tô ansioso para ver como o Oda vai trabalhar o Shanks, afinal é simplesmente o personagem mais hypado de toda a obra e que até o momento não teve nenhum tempo de tela. Por que o Oda tá escondendo tanto? Deve ter um grande segredo por trás disso. E a sensação que passa é que, por mais que ele aprecie o que o Luffy se tornou agora, a fruta que ele capturou não era para exatamente ele, e sim para o Ace, carregar o que o grande Gold Roger queria, que o seu filho se tornasse o rei dos piratas. Claro, pode até ser aquele que herdou a sua vontade, mas não é exatamente que possui a sua linhagem. E vendo que isso não teria mais como ser mudado, a não ser que ele acabasse com a vida do Luffy e aprendesse como simplesmente pegar a Akuma no Mi de volta do corpo dele, ele não conseguiria fazer nada. Então, ele, como um gesto simbólico e de confiança, entregou o chapéu para o Luffy, que agora tinha um grande fardo nas suas mãos, por mais que ele não soubesse disso. Então é muito fácil pensar que o Shanks não é um agente ou qualquer pessoa próxima do governo, até porque ele roubou a fruta, né, do Rushu e tal. Então, o que exatamente ele é e qual é o papel dele na obra? E a força dele, né? Como ele foi capaz de parar Kaido e King. Lembrando que só foi esses dois, então se ele tivesse com um bando inteiro, obviamente que ele iria parar apenas na conversa. Mas a gente tem que contar que ele também é forte. Ele, na verdade, está agindo apenas como uma grande balança para o equilíbrio se manter durante o maior tempo possível, ou pelo menos ele estava fazendo isso até o verdadeiro Joy Boy voltar, né? A gente sabe, ou pelo menos tem uma pequena noção, que ele tem um conhecimento fora do comum, então ele sabe das coisas que vão acontecer. E aí isso era uma jogada muito importante para ele, aguardar o momento, manter o equilíbrio do mundo até que o Joy Boy apareça e cause a grande tempestade dos D que era guardada durante tantos anos. E a gente viu que não durou muito tempo esse esforço dele para manter o equilíbrio. Insama, assim que descobriu, né, o que estava acontecendo, começou a entender os pontos, o que estava rolando, ela simplesmente mandou e começou a grande limpeza, ou pelo menos o início dela. O que isso quer dizer? Eu vou deixar um link aí no card para você assistir o vídeo falando sobre a grande limpeza.
Mas, obviamente, não chegou no momento certo. O Luffy já se tornou Joy Boy e ele já é um perigo extremamente grande. Então, o objetivo de Shanks foi alcançado. O homem que agora tem o único objetivo de carregar o Luffy a essa jornada final, ou a gente vai descobrir o que ele falou com o seu grande capitão que fez ele chorar em lágrimas. O que era essa mensagem? O que isso quer dizer? Infelizmente, ainda é um grande mistério. Agora, Shanks não estava no bando do Roger naquela guerra que teve rapidamente contra o Shebek. Então, o que exatamente era... de quem exatamente era a família do Shanks, né? E aí a gente vai entrar em diversos motivos aqui. A situação de God Valley é bastante interessante porque parece envolver Tenryubitos. E se isso está envolvido, Shanks poderia ser um desses que acabaram ou perdendo seus pais ou foi abandonado ali para ser, né? Mas aí então, se a gente pensar que ele realmente é um filho bastardo de um dragão celestial enfim, a gente entraria em algo muito complexo e muito difícil de se desenvolver. O que a gente mais poderia pensar é que a gente tem não só esse dragão celestial com muitas informações, mas talvez esse prestígio todo tenha que sair de algum lugar que faça sentido. Talvez ele seja ligado, obviamente, aos dragões celestiais, isso é o mais lógico a gente a se pensar nesse momento, mas também ele pode ser ligado a talvez a sexta estrela dos Gorosei, que pode ter sido morta na luta do Shebek com o Roger. Talvez o Shebek que tenha causado isso tudo e aí por isso teve todo aquele conflito. Infelizmente são muitas questões, poucas respostas, mas eu deixo vocês com essa. E a verdade é, Shanks tem um haki muito avassalador. Ele tem uma força muito fora do comum para alguém que teoricamente era para ser um personagem normal, porque ele não tem nada demais. E aqui vai algumas comparações para vocês entenderem por que isso realmente faz sentido e também eu vou dizer o que vai acontecer com ele ainda nos próximos possíveis capítulos, né? Então, como ainda não saiu o 54 no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu penso que ele pode acabar enfrentando o Almirante Touro Verde ainda em um ano. Por que eu acho isso? Porque a gente tem alguns paralelos com os outros arcos mais antigos e a gente sempre tinha um embate que poderia ser resultado de uma combinação de cores. Algo muito complexo e eu não vou explicar isso nesse vídeo. Porém, a gente viu que o Rayleigh lutou contra o Kizaru, então isso formou um padrão. E aí esse padrão pode ser seguido agora com o Green Bull lutando contra o Shanks, formando um outro padrão de cores, na verdade continuando o anterior. E aí daria sentido para o que o Green Bull está fazendo, né? Que ele está indo para o ano e aí o Shanks está indo proteger aquilo lá, porque como o Joy Boy acordou, o papel dele meio que está cumprido, então as coisas têm que começar a funcionar. Além disso, sua força muito provavelmente vem da grande ambição que ele criou com o bando do Roger e antes disso, né, na real, principalmente após isso, com a vontade de saber o que estava acontecendo no mundo e descobrir realmente sobre os podres que ele escondia. Infelizmente ele tem que esperar alguém para fazer isso por ele, mas o mais interessante é que ele realmente deve ter mantido essa vontade que o Roger, né, deixou passar após a doença dele. E alguns outros paralelos que poderiam confirmar essa verdade do Shanks ser um dragão celestial é que ele tem muitas ligações com o Luffy, tal qual o Don Quixote Corazon, né? Não exatamente Corazon, mas enfim, o Corazon tem com o Law. E aí a gente tem algumas coisas interessantes, como por exemplo o sacrifício dos dois pela criança que eles tinham uma grande empatia, pela qual a criança que eles
tinham muito carinho. Não só isso, mas se você for pensar um pouco, os dois possuem um irmão de certa forma, que já nem é mais tão irmão assim, que seria o Shanks e o Buggy, que não são exatamente, mas eram, digamos que, brothers de navio. E aí a gente vê que o Buggy possui toda aquela questão da maquiagem, e aí combinaria com o Corazon, né, fazendo um pequeno paralelo aí, um pouco mais escondido, mas um grande foreshadow para a relação dos dois e para o que o Shanks se tornaria no futuro, lembrando, né, que os Don Quixote eram uma família celestial, enfim, ainda são. E sobre as habilidades do Shanks, infelizmente eu acho que a gente vai demorar para ver elas, e inclusive foi confirmado que no filme Red pode ter uma informação, na real deve ter uma informação escondida sobre alguma coisa do Shanks, né? Além dele ter uma filha que supostamente estava com ele no navio dele há tempos atrás, agora a gente vai ter talvez uma informação importante que a gente tenha que guardar. Muitas coisas acontecendo e a gente não consegue acompanhar o mangá direito sem perder diversos detalhes. Imagina acompanhar mangá, filme, anime, tudo junto, dando um monte de spoiler que a gente nem tá percebendo. Mas isso é o mais incrível de One Piece, fazer a gente se encantar pela obra inteira e tentar consumir ela ao máximo, tentar pegar todas as pistas que o Oda deixa, mas que muitas vezes a gente deixa passar, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal que você me ajuda muito. E aí, o quão forte você acha que é o Shanks? Eu acho que de fato ele alcançou o nível de homem mais forte, principalmente com o Barba Negra ainda não tendo aparecido com nada novo. Mas em algum momento ele vai aparecer e aí ele realmente vai passar do Shanks. Mas eu gostaria muito de ver o Yonko lutando com sua verdadeira força, mostrando o quão forte é o haki do rei dele. Afinal, lembrando que o Kaido falou uma vez que haki, né, principalmente o haki, ele é a ferramenta mais importante para você conquistar o mundo. Imagine então aquele que possui o haki mais avassalador de todos. Valeu, falou, fui.